Ontem assistimos a mais uma edição histórica do Jornal Nacional. Foi meia hora de cobertura sobre a decisão do STF ontem de transformar Bolsonaro e mais 7 cupinchas dele, né, muitos deles generais, militares de alta patente, em réus por crime de tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu quero assistir com vocês aqui o comecinho, né, do Jornal Nacional ontem, para você entender para onde foi, né, a pegada geral do negócio, e depois pensarmos algumas coisas sobre esse momento. 26 de março de 2025. Um ex-presidente do Brasil se torna réu por atentar contra a democracia. Não há nenhuma dúvida que o denunciado Jair Messias Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. Isso não há dúvida. A Procuradoria-Geral da República afirma que Bolsonaro e 7 aliados eram o núcleo crucial de uma organização criminosa voltada à ruptura institucional. O ex-presidente diz que a acusação é infundada. Os ministros da primeira turma do STF aceitam a denúncia da PGR por unanimidade. E esse é o primeiro caso, né, desde a redemocratização dos anos 80, é o primeiro caso de um presidente ou de um ex-presidente que será julgado por tentativa de golpe de Estado. Então, como eu falei ontem, é importante que isso aqui sirva como um referencial histórico, né? Seja um momento exemplar de punir pessoas que tentaram destruir a democracia no Brasil. E aí, me parece já, né, pela fala dos ministros do STF, me parece que o tom geral, e já indica quase, inclusive, o veredito dessa história, né? Claro que vai haver o processo agora, vai haver o julgamento, vão trazer a defesa, vão trazer as evidências contra os acusados, os réus, né? Mas, no fim das contas, já indica, né? A fala do Alexandre de Moraes ali é clara, né? O Bolsonaro manuseou a minuta do golpe, estava ciente de que estavam tramando o golpe de Estado. Vai caber agora esclarecer certas coisas nesse processo, mas me parece que a questão da culpabilidade do Bolsonaro está além de qualquer dúvida para os ministros do STF e para a gente também que acompanha todo esse processo, né? Então, assim, mostraram também ontem vídeos, né, cenas violentas do dia 8 de janeiro, a invasão da sede dos Três Poderes, então, assim, policiais que foram atacados por manifestantes, ou seja, havia toda uma movimentação ali, como eu falei, que está acima de qualquer dúvida de que havia intenções de romper com as instituições democráticas e implementar uma ditadura bolsonarista. Então, já parece pronunciar para onde vai o veredito dessa história e possivelmente Bolsonaro vai preso. Como eu falei ontem, que sirva de exemplo para que outros possíveis agentes interessados numa ruptura saibam o que pode acontecer. Olha só, se houver uma ruptura, é isso que vai acontecer. Você vai preso, vai ser julgado, condenado e preso. Então esperamos que seja nesse sentido e já responde também uma dúvida que a gente tinha logo no começo do governo Bolsonaro, né? E se ele forçar as tintas, se ele tentar um golpe de Estado, o que vai acontecer? Agora a gente sabe e também sabemos quão perto chegou de um golpe de Estado, porque se houvesse tido apoio do chefe do Exército e da Marinha, talvez o negócio fosse diferente hoje no Brasil. Talvez você nem sequer estivesse assistindo esse vídeo aqui, porque sabe-se lá o que aconteceria com as instituições e com a livre imprensa e com a possibilidade de vocês defenderem suas ideias como oposição ao regime autoritário. Então, sim, felizmente não deu certo. Eu quero também assistir aqui um trechinho de uma fala do Flávio Dino sobre isso. E se diz também, querido ministro Fux, mas não morreu ninguém. No dia 1º de abril de 64, também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata. Não importa se isto é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois. Vimos isto agora, porque a arte é fonte do direito também, bem sabemos, nas telas, pela pena, de um lado, de Marcelo Rubens Paiva, de outro, pela genialidade de Walter Salles, Fernanda Torres e outros tantos que orgulham a cultura brasileira. Fonte do direito, o que eles estão mostrando ali? Remarcando o caráter permanente e hediondo do desaparecimento de pessoas, de tortura, de assassinatos que derivam de quê? De um golpe de Estado. Então, aqueles que nos anos 20 e 30 do século XX normalizaram a chegada de Mussolini e Hitler ao poder, dizendo, este é um processo normal,
certamente se arrependeram quando viram as consequências nos odientos campos de concentração, vitimando o povo judeu e outras tantas minorias na Europa. Portanto, golpe de Estado é coisa séria. É falsa a ideia de que um golpe de Estado, ou uma tentativa de golpe de Estado, porque não resultou em mortes naquele dia, é uma infração penal de menor potencial ofensivo ou suscetível de aplicação até de um princípio da insignificância, a excluir a tipicidade. Isto é uma desonra à memória nacional. Esse tipo de raciocínio é uma agressão às famílias que perderam familiares no momento de trevas da vida brasileira. Então, aqui eu concordo com cada vírgula e ponto que o Flávio Dino disse, né? O Flávio Dino, para mim, é uma das figuras mais lúcidas que existe, e agora, como ministro do STF, sinceramente, a capacidade dele de expressar as ideias. Eu já falei anteriormente aqui que é invejável, assim, sinceramente, é uma das figuras que, sabe, concatena os argumentos, é algo extraordinário, inclusive vou além do que ele disse aqui, né? Então, essa fala dele aqui, de que não houve mortes no 8 de janeiro, portanto, não é tão grave assim, não, ninguém cometeu nada muito sério, e daí olhando outros exemplos históricos, incluindo da ditadura no Brasil, incluindo tomadas de poder, como ele menciona ali, na Alemanha nazista, ou com Mussolini, que chegaram ao poder sem tanta violência, assim, no sentido de mortes, mas também vale para a Revolução Russa, né? Inclusive, o Gustavo Machado sempre utiliza esse exemplo, né? Quando houve a Revolução Russa, poucas pessoas morreram no dia da Revolução. Fato, mas depois, né? O negócio é depois, o problema é depois. Assim, quem chegou ao poder, e aí depois, né? E aí você tem centenas de milhares ou milhões de mortos na União Soviética, muitas dessas mortes com assinatura, né, pessoal do Stalin solicitando a execução das pessoas. Esse que é o problema, é o receio do depois. Então, assim, quem chegou ao poder, muitas vezes tem até apoio popular, tem muita gente ali que quer aquilo que aconteça, né? No Brasil você tinha, por exemplo, ali nos votos, o Bolsonaro estava com 49%, sei lá, foi super aproximada a eleição. Claro que nem todo mundo que é bolsonarista apoiava um golpe de Estado, uma ruptura democrática, mas muitos apoiavam. E aí mesmo se houvesse milhões de brasileiros apoiando isso, torcendo para que houvesse um golpe de Estado, isso não legitima o golpe de Estado e nem sequer não significa que depois, né, caso não tenha havido mortes no dia, lá na tomada, lá na invasão da sede dos três poderes, não significa que não houvesse muitas mortes depois, né? Porque daí a resistência, as pessoas repudiando, sabe, militância da oposição, manifestantes, partidos políticos de oposição, e aí muita gente sofreria as consequências disso. Prisão, morte, exílio. Então a gente sabe, a gente conhece a história. Então, assim, não dá para ignorar a fala do Flávio Dino aqui de que no passado houve situações parecidas e a gente viu as consequências. Alguns casos foram consequências desastrosas nas casas dos milhões de mortos, né? Como foi com o nazismo, né? O Holocausto ali, 6 milhões de judeus mortos, além de outros grupos, né? Social-democratas, comunistas, gays, pessoas com deficiência, dentre vários outros grupos, né? Soldados, assim por diante. Então, assim, muita gente pode ser vítima de um golpe de Estado dessa natureza. Então, assim, não dá para imaginar que uma vez, caso houvesse sido bem sucedido, que tudo bem, não, dia seguinte está tudo bem. Não, esse é o problema. É a incógnita, é o que acontece depois. Quem está no poder, qual é o escrúpulo daquela pessoa, né? O que ela vai fazer para se manter no poder. E a gente sabe que quem almeja o poder dessa natureza faz tudo, né? Então, assim, não há limites. Então, a fala do Flávio Dino é perfeita nesse sentido. E aí, depois que saiu, né, essa decisão, tornando o Bolsonaro réu, ele foi dar uma entrevista lá e daí tinha um corneteiro lá, tinha um cara com trompete, eu acho, tocando a marcha fúnebre. Ficou engraçada a cena, vamos ver juntos aqui porque ficou bem cômica essa cena. Ele já estava fora, mas pelo amor de Deus, né? Que falta de... Cuidado, hein? Pode ser um sinal aí secreto. Qual deve ser o papel do Eduardo nas eleições do ano que vem? Arranjar a música fúnebre lá do outro, está do outro lado. Espera um pouquinho. Não, calma, espera um pouquinho. Calma lá, pô. Saudade do meu tempo de quartel, pô. Toque de corneta.
Saudades de tempo do quartel. É um ignorante mesmo, né? Então, tocando marcha fúnebre ali, celebrando o fim do bolsonarismo, não vai ser o fim do bolsonarismo, né? Assim, a gente quer ser otimista às vezes, mas no final das contas pode ser um recuo importante, pode ser a penalização dessas pessoas, pode ser a demonstração de que as instituições ainda funcionam. Como eu falei, isso é um sinal importante para o Brasil e para o mundo, né? De que há pessoas que estão dispostas a defender a democracia do Brasil. Então, assim, é um sepultamento simbólico desse movimento que tentou uma ruptura e que agora serão punidos. A gente espera, né? A gente torce, né? O dia que ele foi para a cadeia aí vai ser um dia que muita gente vai celebrar no Brasil. Podem ter certeza disso. Eu quero saber de vocês como é que vocês entendem aí agora esse avanço, para onde vai, né? O que significa. Como eu falei, parece já prenunciar uma sentença isso aqui, já parece prenunciar para onde vai. Então, assim, as falas dos ministros do STF foram muito evidentes nesse sentido. Não parece que haja margem para, sabe, relativizar o que foi feito. Talvez aqui a questão vai ser apenas a pena, né? Qual é a pena? Quantos anos de cadeia vão passar? Mas de resto não parece que há muita dúvida. Claro que, como eu falei, vai ter defesa, que é um direito constitucional, um direito importante também, né? De ampla defesa. Então, sim, isso vai acontecer. Eles vão tentar trazer provas de que não houve isso, ou de que não era desse modo, mas aparentemente não há dúvida em relação ao que aconteceu. Mas eu quero ouvir de vocês como é que vocês entendem isso. Sobre a fala do Flávio Dino também, né, que pode não haver mortes no dia, mas depois a consequência de um golpe de Estado pode ser nefasta, e muitas vezes, geralmente é, né? Há muitos relatos, ele menciona ali, eu ainda estou aqui, menciona o caso do Rubens Paiva, mas há muitos relatos, né, de perseguições, de massacres, de prisões, de campos de concentração, de gulags, ou seja, a história é repleta de arbitrariedade após uma revolução, após um golpe de Estado, após um autogolpe. A gente sabe que esse tipo de ruptura, ela geralmente tem consequências nefastas no curto prazo e às vezes também no longo prazo. Então, eu quero ouvir de vocês o que vocês pensam. Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou apoie o canal, a meta para esse ano é depois dos documentários aqui, então o seu apoio vai ser muito importante para isso. Link na descrição, se cuide e até mais. Tchau. Imagina juntar como professores, no mesmo curso, o Monty Roberts, o maior preparador de cavalos que já existiu. Mihail Lopes, o maior atleta olímpico que já existiu, tendo ganho 5 medalhas de ouro em 5 Olimpíadas distintas. Miguel Ângelo da Luz, o técnico brasileiro que foi campeão mundial com o nosso basquete feminino. Joaquim Cruz, o nosso campeão olímpico. Ronaldo da Costa, que foi o primeiro homem no mundo a correr uma maratona no ritmo abaixo de 3 minutos por quilômetro. A Joana Maranhão, o maior boxeador de Cuba, o maior psicoterapeuta do esporte, médico, fisioterapeuta, todo mundo, para ensinar para vocês como a gente pode fazer para superar os nossos limites e encontrar a nossa melhor versão. Essa jornada começa no dia 30 de março com uma aula incrível com Mark Allen, o maior triatleta da história. A gente se encontra lá.